Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Na Bíblia Podcast. Ou Na Bíblia Pod, você decide como você quer chamar. A nossa classe bíblica virtual que tem como objetivo trazer você, jovem, para estudar a Bíblia junto conosco. Infelizmente você não pode ocupar o mesmo espaço físico que nós estamos agora, mas você tem a oportunidade de estudar a Bíblia através dessa live, dessa transmissão, deste programa. E é isso que nós gostaríamos que você fizesse. Então, pega a sua Bíblia, deixa aí pertinho de você, já pode fazer a sua oração e continue conosco para que de alguma forma a gente possa nos aproximar mais de Deus através desse estudo. E desde já eu já quero pedir, se você está assistindo essa live e não estiver inscrito neste canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para você não perder nenhum programa a ser publicado aqui nesta rede social, e compartilhe também com aqueles que você gostaria que estudasse a Bíblia também, conhecesse a Deus, conhecesse mais a respeito de Deus. A nossa ideia aqui não vai ser esgotar todos os temas, mas tratar o máximo possível do ponto de vista bíblico a respeito daquilo que talvez seja a sua dúvida, talvez seja um ponto polêmico para você, mas eu tenho certeza que independente da compreensão que você tiver a respeito dos temas, Deus falará ao seu coração. Eu não estou aqui sozinho, estou aqui com esse mundo de gente. Você que assistiu os outros, o podcast, por exemplo, viu lá só eu e o Marlon, e às vezes um convidado. O podcast também está ao ar aí a partir do dia 5 de fevereiro, então acompanhe, se você puder. Aqui a ideia é que a gente de fato faça uma roda de discussão a respeito desses temas. E hoje nós vamos falar se todas as religiões levam a Deus. Será que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Nós vamos descobrir. Antes de mais nada, eu tenho aqui o Aaron. Olá, muito prazer. Como o Wagner já me apresentou, né? Eu sou o Aaron. Um tema muito interessante para o nosso estudo hoje, hein? Sim. Vamos destrinchar aí a luz da Bíblia. A Júlia. Oi, muito prazer estar mais uma vez com vocês aqui. E com você que está aí em casa também, que a gente possa honrar nosso Deus. E polêmico tema, hein? Vamos ter. Será que leva? A Amy. Olá, boa noite, é muito bom estar aqui com vocês e que o Espírito de Deus venha nos ensinar. Amém. E o Wendel. Oi, povo. Apesar desses cabelos brancos, ele não é ancião, tá? Vamos orar? Feche seus olhos e vamos render uma prece ao nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o Senhor também esteja presente ao lado, bem próximo dos nossos amigos que estão assistindo a este programa e que mais uma vez fale aos nossos corações. Por favor, nos dá plena compreensão e entendimento da Tua Palavra e que não falemos nada do nosso entendimento pessoal, mas sim falemos de Ti. Nós choramos na certeza que o Senhor nos ouve e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Então, todas as religiões levam a Deus, né? Isso é um jargão, inclusive, popular, né? Esse tema, eu lembro que quando a equipe se reuniu para discutir alguns temas que seriam abordados, para você que está em casa, isso não surgiu da cabeça de algum lunático, não. Tem um jargão popular, muito popular aqui na Bahia, na verdade, não popular na Bahia. Esse jargão surgiu em Roma. A cidade de Roma, ela foi projetada, as cidades em voltas ali, foi meio que projetada para que todos os caminhos levassem a Roma. Isso passou a ser dito com tanta frequência que virou um ditado popular: todos os caminhos levam a Roma. Aqui na Bahia eu já vi muitas pessoas dizendo que todos os caminhos levam ao Bonfim, a igreja do Bonfim, essas coisas. E pensando nisso, algumas pessoas também creem que todos os caminhos levam a Deus. Nós falamos aqui no episódio anterior sobre Deus e a sua existência,
e que o ser humano tem essa necessidade no seu coração de adorar alguém ou algo. Inclusive a própria Bíblia relatou entre o povo de Deus aqueles que adoraram deuses que não o seu Deus, o Deus de Israel. E partindo desse princípio, nós então vamos falar um pouco sobre se todas as religiões de fato levam a Deus. Antes aqui, a gente vai colocar uma câmera em off aqui para gravar o backstage. O Wendel havia levantado um tema sobre religião, uma religião muito similar ao cristianismo, certo, Wendel? Não seria bem similar, tem algumas características semelhantes. Sim. Inclusive, ela é mais antiga que o próprio judaísmo e o islamismo, Sim. que é o zoroastrismo. Tem algumas semelhanças com um Deus criador, um Deus que teve uma briga com seus próprios anjos, que um dos seus anjos se rebelaram contra ele, e que ele enviaria um filho, que seria Deus também, para redimir a humanidade. E esse filho seria nascido de uma virgem, né? É muito parecido com o cristianismo. O problema é que ele surgiu antes do cristianismo. Então, muitas pessoas usam esse fato para dizer que o cristianismo é um plágio, uma cópia dessa religião do zoroastrismo que surgiu lá na Babilônia, nos anos 60, oficialmente pelos anos 600 a.C. Há uma suposta aparição que Zoroastro surgiu em 1200 a.C., mas isso não se prova. Mas o fato é que essa religião existe até hoje. Então, como é que nós podemos explicar ou provar que o cristianismo não é uma cópia dessa religião, né? Então, antigamente eu tinha muita dúvida com relação a isso, e depois eu comecei a estudar a Bíblia, principalmente pelo fator Melquisedeque, que a gente vai tratar um pouquinho disso depois. A gente tem que entender que antes da Bíblia existir, né, quando Moisés começou a escrever a Bíblia, tudo era passado de forma oral. Então imagine, se Deus criou Adão e Eva e eles caíram, como Deus faria para levar a mensagem à população que surgiria depois? Foi tudo oral, tudo através da tradição. Como houve uma dispersação do povo pelo mundo, cada um levou um pouquinho da sua história, e isso, para mim, só faz entender que todas as religiões têm a mesma origem, né? Não desabona em nada a história bíblica. Isso é o que eu creio. A gente vai aprofundar, de acordo com todo o tema que a gente for abordar aqui, um pouquinho mais sobre isso. Eu dei uma pesquisada, o conceito de religião em 3 pontos de vista, a partir de 3 pontos de vista. Do primeiro ponto de vista seria o filosófico. Para a filosofia, a religião é onde ocorre um debate sobre a existência de Deus, com análise dos argumentos contra e a favor a essa existência. A filosofia da religião também se preocupa com a justificação e a epistemologia, entre parênteses, reflexão, a pessoa podia usar logo a reflexão no texto, né? Da crença e da relação entre a ciência e a religião. Então, para a filosofia, a religião nada mais é que uma discussão sobre Deus, a respeito de Deus. A filosofia não anula a existência de Deus e não afirma, dentro do seu conceito que ele de fato exista. E entende que a religião é o fato de discutir a respeito disso. Para a ciência, ou para as pessoas, a religião de forma ampla é um conceito que se refere a um sistema de crenças e práticas sociais. Em quase todas as culturas, há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religiosa. Essas expressões carregam diversas diferenças entre si, e especialmente em termos de origem e paradigmas. Tem muito a ver com o que você falou. Surgiu de algo, né, e pulverizou, e enraizou, ramificou, né, em diversas culturas. Então, para a ciência, a religião é um sistema dessas crenças e dessas práticas do ponto de vista social. E para a teologia, a religião é uma palavra que vem do termo religare, do latim religare.
o homem estava separado de Deus e, uma vez reconhecendo seu pecado, precisava de algo que ligasse ele novamente a Deus. E o significado literal de religar é religar, né? É um termo para a teologia. A religião tem essa função prática de religar o homem a Deus. Esses 3 pontos de vista aqui sobre religião, eles não divergem tanto um do outro. Observe que a filosofia fala que ela é uma discussão sobre Deus. A ciência é a reunião de crenças e práticas. E a Bíblia, a teologia, diz que ela é uma ação de religar Deus ao homem, o homem novamente a Deus. Então, partindo desse princípio sobre religião, o que nós podemos entender que de fato é imprescindível a respeito da religião? Aaron, o que você acha? Então, né, o que é imprescindível a respeito da religião? Eu concordo com o que o Wendel falou, de que se ela era de uma forma oral, então todos teriam a mesma base, né? Mas a gente percebe que o ser humano, ele equivocadamente tentou expandir a religião de uma forma que veio tentar adequar um Deus ao seu modo de viver, da sua cultura ou dos seus objetivos. Isso de ter religiões diferentes já vem de muito tempo atrás, não é uma discussão recente. Eu, quando paro para pensar nisso, eu penso na história de Elias lá no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, especificamente aqui, né, do versos 16 até o 40, mas especificamente o verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no também. Então você percebe que sempre teve, né, esses dois lados. E aí o povo, ele tinha que tomar a decisão naquele momento. Ou adorar o Deus verdadeiro, ou adorar ali um outro Deus, que já era um Deus que no decorrer da história nós vamos perceber que foi derrotado, né, que era um Deus falso. Então nós percebemos isso, de que a religião, a verdadeira religião tem sim um Deus verdadeiro. Uma prova do que você está falando, Aaron, é que justamente acontece isso hoje. Quantas igrejas cristãs existem hoje? Mais de Diversas. Quantos dogmas e doutrinas diferentes? Mas a gente sabe que surgiu de uma mesma origem, né? E é interessante a gente ver que toda religião, para ser considerada religião, ela tem que ter o centro de adoração. Ela tem algo em que é adorado, um ponto ali em que eles vão centrar a adoração deles. E durante toda a história, foram vários pontos de adoração. Sejam objetos, pessoas, animais. Então, sempre buscavam algo a ser adorado. E outra coisa que é muito interessante trazer, já fazendo um paralelo com o que vocês trouxeram, é o seguinte, que como a gente estudou no passado, se você não entender a referência, você volta no capítulo anterior para você ver que, como o próprio Deus falou lá com Moisés, eu sou. Não existia um nome. Deus é Deus. Acabou. Não existe um nome. Inclusive para os judeus ainda é assim hoje, né? Eles têm o escrito sagrado, eles chamam da palavra sagrada, o escrito sagrado, o tetragrama, que eles não pronunciam. Não. E eles não usam o verbo ser no pessoal, na primeira pessoa. Sim, sim. Por exemplo, vocês vão dizer assim, eu sou professor, eles falam, eu professor. É sério, eles não usam o sou, porque isso é forte para eles. E isso pode ter gerado outros deuses. Por exemplo, eu adoro o Deus verdadeiro, mas eu chamo ele de Yahvé. Um exemplo. Arão já adora o Deus que ele chama de Jeová. É o mesmo Deus. Na essência é o mesmo Deus.
mas nós demos nomes diferentes por sermos de culturas diferentes. Um exemplo grotesco. Mas isso pode ter acontecido. E no final, muitas outras religiões terem se originado disso, mas no fundo estarem adorando os mesmos deuses. Certa vez eu li sobre uma religião indígena que eles adoram um Deus que criou o planeta Terra. Foi ele que criou, cada dia ele criou determinada coisa e tal, mas não é Deus, tem outro nome. Tupã. Exatamente. Mas, então, a história é parecida, mas os nomes são diferentes. Então, esse é mais um fato que a gente pode responder de por que tantas religiões nós temos hoje em dia. Segundo a Bíblia, a verdadeira religião vem de um coração honesto e está focada em Jesus. As Escrituras Sagradas evidenciam os aspectos práticos de uma religião verdadeira. Então, a Bíblia parte desse princípio de que a religião verdadeira, ela tem Jesus como linha ininterrupta, Como protagonista, né? como O protagonista, objetivo. como objetivo, O centro de adoração. centro de adoração. E ele próprio fala sobre finalidade. isso. Ele fala sobre isso em João, capítulo 14, no versículo 6, que ele diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É muito impressionante que Jesus não fala, eu sou os caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. E ainda mais diz, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai ser religado a Deus por outro meio. Ele mostra que ele é o único meio para se religar a Deus. Acho interessante. Sim, mãe. Deixa eu contar uma história bem rápida, tentar ser rápido. Fique à vontade. Eu tenho uma amiga, Lorena, se você assistir, beijo pra você. Ela é budista, tá? Eu também tenho um amigo budista. O budismo, sabe, é uma parte religiosa, outra parte é só filosófica. Mas eu não sei qual é o segmento dela. Mas ela faz massagens e terapias, né? E eu fui fazer um procedimento com ela e a gente conversando. Aí ela falou assim, ela contou alguma coisa que aconteceu na semana dela, ela falou assim, o universo conspirou a favor. E eu achei aquilo interessante. Eu falei assim, poxa Lorena, se fosse um ateu eu diria assim, foi sorte, coincidência. Eu já diria, foi providência divina. A gente começou a enveredar nesse assunto. Aí, você sabe que o budismo, independente do segmento, eles creem em Cristo. Sim. Eles creem, eles acreditam. Inclusive Gandhi, que também tinha um segmento religioso Sim. nessa linha, voltado para o budismo. Eu tenho um livro, eu não vou lembrar o nome, mas foi escrito até por um brasileiro. Na pesquisa dele, ele diz que o Gandhi chegou a citar que ele seguiria Cristo se não fossem os cristãos. Pois é. Isso é forte, viu? É fortíssimo. Aí ela começou a falar, não, Cristo foi uma pessoa iluminada, uma pessoa que deve ser seguido o exemplo. Eu falei, não, Lorena, isso é mais que isso. Deixa eu te dizer, porque o livro que fala de Cristo é a Bíblia, né? Sim. E você precisa conhecer um pouquinho mais. Eu, não, porque Gustavo começou a escorregar por aqui. Você sabe por quê? Porque você fala de Cristo de uma forma tão branda, tão bonita, mas eu preciso dizer que, pelo que você está me dizendo, Cristo foi arrogante. Arrogante como? Porque ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele não está dando margem para outras religiões. Quem conhece ele tem que estar com ele. Isso não tem contradição, né? Diante do que está escrito aqui. Sim. Religião é um negócio bem complexo de se discutir, porque a ideia não é ofender. Não. Se você, porventura, se sentiu ofendido, por favor, já Não nos é perdoe, ofender. não é ofender, é entender o que a Bíblia fala a respeito de religião. Para isso, eu separei alguns textos bíblicos para a gente analisar, né, o que é que a Bíblia fala a respeito de religião. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 29, verso 13, que vai dizer o seguinte. Deixa
29, verso 13. Abra a sua Bíblia também em casa e leia conosco na íntegra. São 5 textos, tentarei ser breve. O texto diz o seguinte no verso 13: Por isso o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas tem afastado para longe de mim o seu coração. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens apreendidos de cor. A verdadeira religião, segundo Isaías, ela vem do coração honesto. Não do legalismo, que muitas vezes a gente incorre no risco de cometer coisas que os judeus, por exemplo, cometeu muitas vezes, né? Esse erro de ser extremamente legalista e não entregar o seu coração. Tanto que o próprio Isaías disse que vocês o verão e não enxergarão, vocês o ouvirão e não entenderão, porque o seu coração estará endurecido. Isaías está falando ali do povo judeu. Eles veriam a Cristo, ouviriam a Cristo, mas o coração estava tão duro que eles não conseguiriam aceitar a Cristo como Messias. E é interessante a gente pensar que isso nasceu da tentativa de não errar mais. É justamente que o povo estava caindo, estava se esquecendo dos mandamentos e deixando de lado Deus. Então eles criaram agora regras para tentar fazer com que o povo não deixasse Deus. E essas regras tiveram um efeito contrário. Sim. Ficaram muito caxias, né? Exatamente. O segundo texto está em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Colossenses 2, 8. Que vai dizer o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens e segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Segundo o conceito aqui de Paulo, na carta aos Colossenses, a verdadeira religião está focada em Cristo e não em filosofias. Então eu posso criar uma religião aqui agora e dizer que o Deus da religião é esta câmera que está na nossa frente, é esse microfone, mas isso vai, talvez inicialmente faça só sentido para mim, depois eu consiga convencer outras pessoas que faz sentido, e fará sentido para essas pessoas também, mas aquilo não necessariamente me levará a algum lugar. É um conceito filosófico que alguém, e a Bíblia é clara em dizer, não segundo a tradição de homens. E a gente também muitas vezes incorre nesse erro de colocar a nossa tradição à frente da Bíblia. Eu não vou citar quem disse isso, se vocês pesquisarem você vai achar. Teve um homem religioso, inclusive, que disse que ele tem poder para falar acima da Bíblia. Ele tem poder, as coisas que ele diz são superiores à Bíblia, porque ele recebeu poder diretamente de Deus. Então, eu acho que tem outro que fala que, bem conhecido, tá? Que nós não precisamos mais da Bíblia. Sim, já vi isso. Essa é uma heresia. Tem, inclusive, para esse tipo de comentário, afirmação, tem um texto, acho que em 2 Tessalonicenses, acho que M, que é a nossa Bíblia humana aqui, tem todos os textos. Eu acho que é 2 Tessalonicenses 3, 2, verso 4. Deixa eu ver. Fala sobre o quê? Que vai falar sobre o homem da iniquidade, é isso mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que diz assim, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vou repetir. Ele se assenta no santuário de Deus,
se apresenta como o próprio Deus. Aí Paulo, em Colossenses, vai dizer: a verdadeira religião está focada em Jesus e não em filosofias, não segundo a tradição de homens. Então, uma pessoa que se assenta num trono, seja ele qual for, e diz que a palavra dele tem mais poder do que a Bíblia, cuidado. No mínimo, cuidado. O terceiro texto está em Mateus, capítulo 21, verso 43. E aqui é o próprio Jesus falando. E Jesus vai dizer o seguinte: portanto eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Segundo Jesus, a verdadeira religião produz frutos espirituais. Paulo vai falar dos frutos do Espírito, né? A Bíblia vai falar muito a respeito disso. Então, nesse ponto de vista bíblico, a religião, ela tem Cristo como centro, ela vem do coração e produz fruto. E só para a gente concluir aqui essa leva de textos, o último que nós vamos abrir neste momento está em Tiago, capítulo 1, verso 27. Esse Tiago já chama o problema pelo nome. Tiago quanto? Tiago, capítulo 1, verso 27. Tiago é o livro preferido do nosso amigo Gabriel Santana. Ele sempre fala isso. Quase um filósofo. Tiago vai dizer o seguinte: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Do ponto de vista de Tiago, a verdadeira religião é ajudar os outros e manter-se fiel a Deus, ao Senhor. Então a religião tem um cerne, tem uma base, um fundamento, Cristo, segundo a Bíblia. Ela produz frutos. Esses frutos têm que ver com ajudar os outros, se manter fiel a Jesus, manter fiel a Deus, e ela não está ligada a tradições humanas. Aí eu pergunto, do ponto de vista bíblico, é fácil compreender a religião? Ou é a gente que realmente gosta de problematizar mesmo as coisas? Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que então que nós temos tantas religiões se partimos do princípio que Deus criou Adão e Eva e a raça humana partiu deles, né? Eu acho que vale lembrar também que existem várias outras religiões que não tem nada a ver com cristianismo, nem islamismo, nem judaísmo. Sim. E vou lembrar que há um antagonista na história, que gera outras religiões, e as religiões andam de mãos dadas com a filosofia. Gera confusão na cabeça. Exatamente. Então assim, você vê, dentro do cristianismo é um atacando o outro. E a Ana falou bem que essas divergências existem e isso atrapalha, de certa forma, o entendimento das pessoas com relação à sua própria fé, no que crer, no que acreditar. E cada um vai trazendo para si o que é mais conveniente. Sim, então assim, eu estou na igreja que, por exemplo, não bebe, mas eu quero beber, eu vou sair da igreja que não bebe para outra que bebe. Exatamente, com todo o corpo dogmático, mas eu vou acrescentar que na minha pode beber. Né? Seguindo essa linha aí, Gênesis capítulo 3, eu só vou citar aqui, a partir do capítulo 3 ele começa a descrever a queda do homem, e a Bíblia diz o seguinte, que a primeira coisa que a serpente, né, que Satanás, o inimigo de Deus, o diabo, fez foi implantar uma dúvida no coração, na mente de Eva, né? E ela fez a interpretação na época dela. Ele disse assim: é verdade mesmo que Deus disse isso? Não comam de fruto nenhum da árvore desse jardim? E Deus não havia dito isso, né? Mas ele já começou assim. A partir desta dúvida, eu digo porque na minha família, eu sou de uma família de tradição católica, também, né?
Minha família é aquele tipo de família que faz novena, leva a santa de uma casa para o outro, e etc. e tal. E minha mãe, depois de um tempo, se converteu ao cristianismo e hoje é da Igreja Batista. Então eu pego essas referências e analiso o seguinte: a parte da minha família que é católica, por exemplo, fala do amor de Cristo, faz o bem como ninguém, eles estão sempre envolvidos com caridade, isso eu não posso dizer. São pessoas boas de coração, mas ainda assim tem consigo ali a questão da conveniência. Algumas coisas que para os cristãos já não é algo comum ser feito, como consumir bebida alcoólica e outras coisas, para eles é bem tranquilo. Fumar, inclusive, né? Enfim. Já para minha mãe, que é da Igreja Batista, ela acredita que boa parte das coisas que estão no Velho Testamento foi para os judeus. A lei de Deus e muitas outras coisas, não, aquilo foi escrito para os judeus. Agora, a lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Inclusive, recente eu tive uma discussão benéfica com meu irmão, eu falando com ele do conceito de fidelidade, e ele falou, que Deus é esse que se eu tiver com R$100 e esses R$100 for o dinheiro correspondente, o valor correspondente ao dízimo que eu deveria devolver, mas eu estou precisando pagar uma conta de R$100, que Deus é esse que não vai compreender que eu vou pagar a conta e não devolver o dízimo? Aí eu disse a ele, não é que ele não vai compreender, Deus vai compreender, mas ele quer de você obediência, e ele vai lhe dar meios para que você se organize para ser obediente a ele. Porque se você entende que o recurso vem de Deus, tudo vem de Deus, você também entende isso pela fé, você entenderá que ele também vai lhe prover esse recurso que está faltando para você suprir aquela sua necessidade, sendo obediente a ele. Ele pode lhe dar mesmo que você não seja obediente? Pode, porque Deus é Deus, né? Mas as pessoas diminuem Deus à religião. Deixa eu falar só um parênteses aí, Marcos, segura aí. Sim. Eu acho que a dinâmica do dízimo, as pessoas não entendem, a dinâmica é a mesma para qualquer área da relação com Deus. Sim. Você vai ter que ter um tempo do seu dia a dia para Deus, dos seus dons, seus talentos, tudo você tem que ter uma dedicação para Deus. E aquela questão, será que qualquer âmbito eu vou ter que dar prioridade às minhas necessidades do que às minhas? Com certeza. E é muito interessante o que eu acho que o Mário falou, que nós queremos moldar Deus a uma religião, e não mudar a nossa religião de acordo com Deus. E o que isso traz, né? Como é que a nossa religião pode ser focada nisso? Há um tempo atrás, eu perguntei pra minha mãe o seguinte, eu era muito nova, perguntei, mãe, como é que você sabe que a gente está na religião certa? Eu sou, desde pequena, uma pessoa muito competitiva, gente. Então, na minha mente, era o seguinte, eu quero estar certa. Se a religião adventista está certa, eu quero estar lá porque eu vou estar certa. Só que a resposta da minha mãe me desarmou de uma forma que eu cheguei a ficar com raiva. Porque ela falou assim, eu simplesmente sei. Eu olhei pra cara dela e falei, como assim? Eu preciso de uma resposta concreta. O quê? Ela falou, você vai descobrir quando você passar o tempo. E é realmente isso, nós complicamos às vezes um pouco demais. Se fosse só isso aqui, pronto, são esses 4 pontos. Acabou, explicamos a religião, tchau gente, muito obrigada por ter participado, é isso, religião é isso. Mas não é, a gente complica, a gente tem que colocar mais. Deus mudou, mais isso, mais aquilo, então somos nós que complicamos a religião. Para os babilônicos, por exemplo, para a religião pagã, ali professada pelos babilônicos, eles tinham esferas de deuses, né? E eles eram representados através de numeral. Então os deuses menores eram representados pelo número 6, por exemplo. Os deuses maiores eram representados pelo número 60. Então eles tinham deuses pequenos. Eu não vou abrir tanto esse assunto, né? Mas dentro da religião deles, eles tinham compreensão de que tinham deuses menores, deuses maiores e Deus Supremo.
e o numeral que representava todos os deuses era o 666. Alguém pode pegar essa fala minha e ligar com qualquer outra coisa? Ligue, a gente tem outras classes que falam sobre profecia, que vai abordar melhor esse tema, mas trazer a Deus para dentro da religião, porque dentro dessa religião já está ali o script perfeito que se adequa à minha realidade, é a mesma coisa da gente dizer que é melhor ter 211 milhões brasileiros, temos aqui? Quase 8 bilhões, vamos abrir um pouco mais a esfera, né? De pessoas no mundo. Já passou de 8 bilhões. É ter 8 bilhões de religião. Seria melhor, né? Do ponto de vista humano, seria muito melhor. E se me permite, isso traz de volta o que a gente discutiu no início. O judaísmo, ele começou a ser muito pesado para as pessoas, porque as pessoas começaram a colocar as regras dela para seguir a Deus. Sim. E não o contrário, não era as regras de Deus para ela seguir. E é importante porque quando a gente coloca Cristo como alicerce, né? Que porque ele é o caminho, se torna simples. Ele fala aqui em João 8, no versículo 32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você for também lá em João, no capítulo 17, o versículo 17, João capítulo 17, versículo 17, cadê? Jesus também fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A importância da gente conhecer Cristo, que é a palavra de Deus, entendeu? Para você saber a simplicidade do caminho, que é o próprio Cristo. Eu também tive experiências, eu lembro que quando eu realizei na primeira vez esse estudo, foi no meu ensino médio. Eu tinha um professor, já dei um testemunho, eu tinha um professor que na hora do almoço ele dava estudos bíblicos 2 dias da semana. E quando ele falou sobre esse tema, será que todas as religiões levam a Deus? Será que existe uma religião que segue totalmente a Bíblia? Aí eu já veio o preconceito. Então lá vai ele dizer que a religião dele é a certa e que todas as outras é errada. Eu já ouvi isso da boca de uma pessoa. O problema da religião é que, para a pessoa, só a religião dele é a certa. E eu tinha esse preconceito, entendeu? Mas eu me impressionei porque durante o estudo, ele não falou da religião dele, ele falou da Bíblia. Ele usou a Bíblia, entendeu? E ele mostrou as colunas que a Bíblia mostra de Cristo, né? Da religião verdadeira. E eu me lembro a história de Lutero, né? Sobre até mandamentos humanos. Lutero sofreu muito, porque ele conhecia o que outros falavam para ele, entendeu? Ele não tinha acesso totalmente à palavra de Deus para conhecer a verdade. Sim. E ele se martirizava porque ele pensava que eu sou um pecador, eu tenho que fazer boas obras para ser salvo, não tenho salvação. E isso martirizava ele, entendeu? Mas quando Lutero conheceu a verdade, quando ele estudou ali o livro de Romanos e ele entendeu que nós não somos salvos pelas boas obras que nós fazemos, nós somos salvos pela graça de Cristo mediante a fé, entendeu? Cristo morreu na cruz para me salvar. Cristo morreu na cruz para te salvar. Ou seja, Ele é o nosso Salvador. As boas obras é um resultado da sua salvação em Cristo. E eu fico assim, porque eu também passei por essa experiência, porque como o Magno falou, eu cresci em uma religião que tem essa visão de que você tem que fazer boas obras, você tem que ser uma boa pessoa para você permanecer salvo. E que nunca você pode dizer, eu estou salvo, entendeu? Porque eu não sei. Porque se eu fiz uma boa coisa agora, eu posso me sentir salvo. Agora, se eu fiz uma coisa errada agora, eu posso me sentir perdido. E eu tinha esse pensamento, se uma pessoa chegasse para mim e me perguntasse, Emiliane, se Jesus viesse hoje, você estaria salva? Eu falaria, eu não sei, entendeu? Quando eu descobri que eu sou salva pelo sacrifício de Cristo, independentemente das minhas obras, isso me libertou. Agora, se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, Emiliane, se Cristo voltar hoje, você está salva? Eu digo, eu estou salva porque o meu Salvador é Jesus Cristo. Eu não sou salva pelas minhas obras. Eu não sou salva pelo que eu faço, entendeu? Eu sou pecadora, eu erro, mas eu vou a Cristo e peço perdão pelos meus pecados. E a Bíblia diz, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. O conselho de Deus é arrependei-vos. Purificar, exatamente. Ou seja, quando nós conhecemos a Bíblia, ela liberta, e que paz trouxe isso ao meu coração. Quando eu descobri, saiu um peso de cima de mim, porque agora a minha salvação não dependia de mim. A minha salvação dependia de Cristo e Ele já tinha realizado o sacrifício que me salvou. Isso mudou minha vida, com certeza.
Agora, eu preciso dizer que algumas pessoas podem até ficar chateadas comigo. Nós adventistas somos um pouquinho orgulhosos. Sim. E eu tiro por mim porque, assim, Soberbos, até. muitas vezes. É a herança do judaísmo. Cara, porque, assim, nós realmente buscamos o conhecimento. Eu lembro que eu me batizei, eu queria chegar lá para meus colegas que eram da Assembleia de Deus e batista, vem ouvir sobre o sábado, vem ouvir sobre o dom de línguas. E eu vou falar uma coisa para vocês que vai chocar, mas da perspectiva de Deus, não tem religião certa. Não existe religião certa. Até porque a Bíblia não diz que Deus criou uma religião. Exato. Né? O exemplo foi Cristo. Qual foi a religião que Cristo deixou? Gente, a gente precisa entender que a religião, a filosofia, a própria Bíblia são ferramentas que nos levam a Deus. Eu cito o exemplo de Enoque. Qual foi o grande feito que Enoque realizou para merecer ser arrebatado? Ele não tinha força de distorção. Andar com Deus. Ele não tinha o coração de Davi. Que eu descobri. Não tinha a sabedoria de Salomão. Pois é, mas ele era um cara que estava independente dos judeus. Eles queriam ir para a porta do Jardim do Éden. Eu descobri esses dias, através do meu amigo Bentes, que está estudando teologia junto comigo e está se aprofundando no hebraico, coisa que eu ainda não consegui fazer, que na verdade é o contrário. O texto original diz que Deus andava com essas pessoas. Sim. Não é... Diz que Enoque já não era mais desse mundo. Porque Deus estava tão... assim, é como se Enoque tivesse permitido Deus estar tão próximo dele, entendeu? Não era o contrário, Enoque ir até Deus. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. É que nem o texto do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós conhecemos assim, né? No texto original hebraico está, o Senhor é meu pastor, não me faltará. É o Senhor que não faltará. Não são as coisas. É igual a Filipenses, né? Tudo posso. fortalece. O certo seria tudo suporto. Tudo suporta. Naquele que Fortalece. É diferente. Isso aí, dá pra gente ter uma ideia de que essa compreensão de religião e essa ramificação foi consequência nossa, do homem que criou isso. Essa loucura de ter diversas religiões. Você acredita no seu Deus? Uma pessoa já disse pra mim assim, Deus pra você é isso, pra mim é uma energia, é um negócio, entendeu? Eu gosto muito de um cara que ele era humorista e hoje virou um filósofo, que é Murilo Gano. Ele palestra muito para empresas. Ele é um cara que fala muito sobre criatividade. Eu gosto muito do conteúdo dele que fala sobre isso. Mas ele é um cara muito louco, sabe? Do ponto de vista bom até. O cara, sabe, ele viaja mesmo e fala coisas... Ele tem um linha de raciocínio que surpreende. Que surpreende. Mas eu sempre ouço assim, a voz da Bíblia, do conselho de Paulo. Consuma de tudo e retém o que é bom. Esse foi o problema, talvez, de uma disseminação tão grande em religião que a gente começou a perder o principal, que é o contato com Deus. Sim. É religar o homem que foi separado de Deus pelo pecado a ele novamente e acontecer, como você citou aí com Enoque, que ele já não era, esse mundo já não era mais para ele e Deus tomou para si. Em relação a isso que o Wendel falou, né, sobre que nenhuma religião salva, entendeu? Não é a religião que salva. Não. Aqui em João, no capítulo 10, o versículo 16, Jesus fala assim também, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouviram a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Perfeito. Ou seja, errada é a pessoa que pensa, só na minha religião tem pessoas salvas, nas outras tudo perdido. Que coisa errada, que coisa feia. Antibíblico. Antibíblico, porque Cristo fala que em todas as religiões ele tem pessoas sinceras. Ele tem pessoas que amam a Deus, que obedecem de acordo com a luz que receberam, entendeu? Isso é muito importante, porque por isso que a gente não pode ter esse orgulho de pensar que nós somos melhores que os outros, entendeu? Nós não somos melhores que ninguém. O que é importante é porque Cristo fala assim também, aquele que quer me seguir, deve ser assim mesmo, tome a sua cruz e me siga dia após dia.
quando nós realmente queremos seguir a Cristo, nós buscamos conhecer mais e mais a palavra de Deus e a vontade de Cristo. E se eu quero seguir a Cristo, eu vou obedecer o que Ele me pede, entendeu? Isso é muito importante. Não fazer apenas o que me convém e o que eu não gosto, o que não me convém, eu não faço. Não, eu vou fazer a vontade de Cristo, independente de qual ela seja, entendeu? Agora, precisa ter consciência também que a Igreja Adventista tem uma função nessa terra. Né? Eu sempre digo para as pessoas, porque eu sou adventista, que adventista se acha o último biscoito do pacote, né? Gente, é o seguinte, eu não creio que eu sou adventista porque Deus me iluminou, que eu fui escolhido por Deus para assumir esse propósito de levar a mensagem para as pessoas, para os remanescentes, né? Mas eu sei da profecia de Apocalipse e eu tento me adequar a essa profecia. Não é que eu sou iluminado por Deus, não. Eu tento me enquadrar nesse padrão. É o mesmo conceito em relação aos judeus. Os judeus foram escolhidos para um serviço. Exato. E eles confundiram isso na mente dele. Os adventistas também foram escolhidos para um serviço. Restaurar as verdades bíblicas que foram pisadas e foram esquecidas. E alteradas. Isso está profetizado em Daniel, isso está profetizado novamente em Isaías, está profetizado no próprio Apocalipse. Jeremias também falou disso. Muitos profetas, qual foi o profeta que falou sobre a falta de profecia, o povo se corrompe? Acho que Joel? Oséias. Sem profecia o povo se corrompe. É um serviço, é uma missão. Ide, portanto, pregar o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensine. Cristo deu essa ordem, que a gente deveria anunciar através da pregação, né? Anunciar o Evangelho, as boas novas, batizar aqueles que aceitaram, se arrependeram e aceitaram, e ensiná-los. Porque é interessante. Isso é um parêntese dentro desse tópico, que muitas pessoas se intitulam não estar prontas para Deus ou para fazer parte de uma religião. Só que quando você vai para a ordem de Cristo, estar pronto vem depois. Na verdade, não tem estar pronto, porque o ensinando está no gerúndio. Então é algo que não tem fim. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Cristo já ensinou, continua ensinando de modo geral. Não existe ninguém pronto. E Jesus falou, né, que ele continuaria a boa obra até quando ele voltar. Até quando ele voltar. A gente ainda tem muita coisa para falar aqui. A gente vai dar uma pausa e retomar, porque agora a gente vai começar a entrar no conceito bíblico sobre se de fato todas as religiões levam a Deus. Nós já vimos que religião é um conceito, é algo bíblico? A Bíblia fala de religião. Tiago falou, Isaías, nós lemos alguns textos aqui, o próprio Paulo. O conceito literal traz o significado para que entendamos que a religião é algo que deveria nos aproximar, nos religar a Deus e não nos afastar, né, uns dos outros. Todos nós ligarmos a Deus e se tivermos a mesma fonte estaremos ligados uns com os outros. Mas todas as religiões levam a Deus e a gente precisa ver o que a Bíblia diz sobre isso. Então, aguarda aí só um momento que nós voltaremos no próximo episódio e discutiremos essa segunda parte a respeito se todas as religiões levam a Deus. E para encerrar, eu gostaria de pedir que Aaron, você faz essa oração para a gente? Claro, oremos. Senhor, como é bom, Pai, estudarmos a Tua palavra, aprendermos mais sobre Ti e do Teu desejo para nós, do que o Senhor queria que nós seguíssemos. Senhor, o papo está muito bom, está sendo muito bom aprender mais sobre Ti. Que o Senhor continue nos iluminando. Nós estamos encerrando nesse momento mais um episódio do Na Bíblia Pode. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós possamos estar aqui nos outros episódios também para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aguardo você no próximo episódio.